Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. É uma alegria ter você aqui e a gente vai fazer essa conversa de hoje valer a pena, não é, Kelly? Com certeza, Mitz. E vai valer a pena, né? Sempre os temas escolhidos são muito relevantes, abençoadores e certamente hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre bênção e maldição. E para falar sobre isso eu quero direto começar com a palavra de Deus. Versículos que estão contidos no livro de Gênesis. Gênesis 27, começando no 34. Ao ouvir as palavras do seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo a seu pai: abençoa-me também, meu pai. Porém Isaque respondeu: teu irmão veio e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó? Por 2 vezes ele me enganou, tirando-me o direito da primogenitura e agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservastes uma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o coloquei por senhor sobre ti, e dei-lhe todos os seus parentes por servos, e o enchi de trigo e de vinho novo. Que poderei fazer por ti, meu filho? E Esaú suplicou a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E Esaú levantou a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e o teu irmão servirás. Mas quando te livrares, sacudirás o jugo do teu pescoço. Nossa, esse texto Que texto, né? Esse a gente não cansa de ler. Nossa, né? E tem tudo a ver aqui com a nossa conversa, né? Tudo, é tudo. muito forte. Sabe, um filho uma suplicando situação. por uma bênção. Sim. O senhor não tem nenhuma, mas me abençoa, por favor, eu preciso de uma Dava bênção. Dava para sentir a dor dele, né? De precisar de dessa uma bênção. Verdade. Por quê, queridos? A gente tem que entender por que esta bênção era tão importante para esse filho. Né? E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito por nosso ensino, para nossa edificação, enfim, está ali na Bíblia para o nosso crescimento, né? Sim, e lições terão lições para a nossa vida. Com certeza. Aí você pode perguntar mesmo, que tipo de lição uma cena de dramática, muitos anos atrás, e olha o tempo, né? Milênios. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. É o primeiro, sim, né? sim, nossa. O que é que pode trazer, né? Vamos ficar juntos nessa conversa que eu acho que você vai entender bem. Sabe por quê? O significado da palavra bênção no nosso dicionário de língua portuguesa é muito simplesinho. Diz assim: bênção, ação pelo qual os pais abençoam os filhos. Ponto e vírgula. Benzer. É isso que diz. Nossa, simples mesmo, Não é né? muito simples? Muito, muito. Tem a ver mesmo com essa questão da paternidade, a bênção dos pais. Então, bênção é muito mais além do que está escrito ali no nosso dicionário, sabe? Isso, mais profundo. Né? Principalmente se a gente for olhar a origem da palavra no hebraico, é a palavra que foi colocada na Bíblia, que é o que nos interessa. Sim, isso, né? isso. Então, bênção, o significado dessa palavra, né, a gente tem que ter um entendimento. Porque a igreja, sabe, a igreja, todo mundo sabe, começou no 1º século, quando Jesus subiu. Isso, tá? isso mesmo, foi o início ali. Essa era a igreja cristã, era centrada ali em Jerusalém. Isso, né? Isso está registrado em Atos. Tá tudo lá, e os discípulos procuraram que o evangelho fosse vivido com muita clareza e sem nenhuma falha, né? Sim, eles instruíram bem certo, como deveria ser a matriz da Igreja de Cristo ali. Isso no século I, sabe? Mas, logo depois, eu acho que no 3º século, por aí, se eu não me engano, né? Roma já tomou a direção da igreja. Sim, daí as coisas ficaram bem diferentes. Aí as coisas mudaram. Sim. Centrada em Roma, as coisas tomaram outro rumo e veio assim até o século XVI, quando Martim Lutero provoca a primeira reforma na igreja. Isso, a reforma protestante. Que, na realidade, foi a intenção de trazer de novo a origem da igreja. O evangelho, né, aquele lá do 1º século. A reforma se fez necessária porque precisava se conhecer a palavra e, como a Kelly disse, viver como de fato deveria ser. O evangelho, né? Isso.
E então, de lá para cá, todo mundo, porque com a reforma a Bíblia foi impressa, Isso. todo mundo teve Dos acesso à primeiros palavra, impressos, né? verdade. As coisas mudaram muito de lá para Então, cá. de repente, aquilo que não se fazia mais voltou a ser feito, Isso. né? E as pessoas começaram a olhar o que era realmente correto, o valor que Exatamente, tinha, o que né? estava escrito nas escrituras e aprender de fato o que era o Sim. evangelho, né? O que E, era o evangelho na e eu essência. acho que uma coisa que, com essa leitura da Bíblia, esse acesso que todo mundo pôde ter, uma das coisas que a gente viu, que esse conceito de bênção precisava ser restaurado, Totalmente. né? Totalmente. Precisava ser Estava restaurado, deturpado. Aham. né? Porque qual é o significado original, o significado mesmo no hebraico desta palavra lá na Bíblia, né? Em hebraico é barach, com Barach. R bem puxadinha, né? Isso. Então, isso, a raiz dessa palavra, essa palavra significa assim, significa conceder a alguém, conceder poder, para ela alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. E até o conceito de multiplicação está embutido nessa palavra. Não, e por aí você vê a diferença e a importância que realmente é necessário a gente ter algum conhecimento das palavras no original. Olha no português a definição do dicionário, a simplicidade e a grandeza do original no do hebraico. original da palavra, Nossa, né? é muito mais amplo. Porque nós pegamos o sentido mais simples, tanto é que Mais se eu simples. perguntar para nós que vivemos aqui no Brasil, quando nossos avós Sim. ou nos abençoavam, ou da onde a gente aprendeu, dizia assim, Deus te abençoe, meu filho, vá com Deus. Isso. Nem eles entendiam, era acho que a simplicidade do o dicionário. que estava embutido nisso, né? Deus te abençoe. Aham. É assim, Deus te guarde. Que não aconteça nada no Que teu não aconteça caminho, nada de né? mal Você para durma você bem, e tal, coisa né? simples, né? Sabe? Então, e isso passou a ser, assim, uma coisa que não referia mais só aos filhos. A gente Sim. até como cristão tem, né? Alguém Tem. faz qualquer coisa para você, te oferece ou te serve. Você já agradece e Você vai agradece e fala, Deus te abençoe. abençoe, tá? Isso. A pessoa que recebe, isso eu estou falando coisa assim, o frentista que abasteceu o teu carro, Sim. Alguém que sabe se lá, serve no quem te restaurante. atendeu, né? Exato, Qualquer exato. um. Você diz obrigado, Deus te abençoe, a pessoa vai receber amém, porque ela vai ter Sim. entendido, Deus esteja com você ou te guarde, Isso. né? Porque simples. agora imagine você virando para o frentista e dizendo para ele assim, olha, que Deus te conceda autoridade para você ser bem-sucedido, para você ser próspero, para você ser fecundo, para você ser fértil e para que tudo na tua vida se multiplique. Cá entre nós. Ia demorar um pouco, mas que ele ia ficar feliz. Ia. Sabe? Porque é muito lindo isso. Sabe? Este é o sentido do cheio da palavra, bênção, né? Você veja que significados maravilhosos. Bastante diferente. Bem diferentes. E eu vou pegar mais um texto para você que está no livro de Números, sabe? Que é uma fórmula da bênção deixada por Deus. Números 6, começando no verso 22, diz assim: E o Senhor disse ainda a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, assim eu abençoarei os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Olha, essa é a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal, Isso, sabe? que linda. Deus está concedendo autoridade. A pessoa vai te abençoar dizendo, o Senhor, Isso. a autoridade toda do Senhor agora está Isso. sendo transferida para você. Pra você, né? Olha que lindo, que né? o Senhor te abençoe e te guarde. Que lindo você, mesmo. né? Então, se a gente tiver bastante assim, tiver esse entendimento, a gente vai ter uma outra noção da importância, né, de abençoar, né? E eu entendo que o objetivo aqui do nosso programa é justamente levar para você essa importância. É um aprendizado entender. hoje muito precioso. Você veja só, para Abrão, Deus chegou e disse assim, se tu uma bênção. Uma bênção. Né? Uhum. Então, é uma expressão, não é
você tenha uma bênção. Isso. Você seja uma Seja bênção. uma bênção. Olha que conceito forte Que é, de ser, mais, né? que é mais amplo Muito ainda. maior, muito né? maior. Muito mais amplo ainda. Sabe, Lindo. esse sentido de ser, de estar impregnado dentro de você, né? Isso. Né? E sabe, queridos, e na verdade o que a gente tem dentro de nós, todos nós, eu, você, a Kelly, todos nós não temos nada que não tenha vindo de Deus. Nossa, com Né? certeza. E na realidade, o tempo vai passando, a gente vai tendo mais essa consciência. Né? Que só Deus, ele realmente pode colocar dentro de nós aquilo que de fato é bom. E ele disse para Abraão, olha, isso vai ser transmitido de geração para geração. Isso, não vai ficar sabe? só em você. Vai para frente, indo, vai para a tua geração. Sabe? Então, é assim, querido. Maridos abençoam as esposas, Isso. né? Os pais abençoam os filhos, Sim, né? e é uma prática que ela foi esquecida com o passar do tempo, Foi deixada, sabe? A gente foi lembra deixada. aqui dos avós, dos tios, na hora de dormir principalmente. Tinham aqueles que era bênção, você tinha que pedir, não Isso. partia nem deles, né? Benção pai, benção mãe. Benção mãe. Né? E eu lembro quando pequenininha ainda colocava as mãos assim, né? Agora também, sabe, se era só uma coisa ritualística, automática, realmente ela não ia encontrar esse respaldo, ela não ia continuar. Não, né? não ia. Não ia. De repente aconteceu isso. Foi Acabou o que aconteceu. justamente nesse ritual e hoje quase não se fala mais. Então, sabe, o povo hebreu sempre teve esse entendimento e até hoje os judeus, eles mantêm a tradição do bar mitzvah. Sabe? Que é uma cerimônia linda que é uma também. cerimônia de bênção. O bar mitzvah é uma cerimônia assim. Isso. Quando a criança completa, o menino da casa completa 12 anos e está entrando nos 13 anos, é feita uma festa. Isso. Né? Feita e uma festa linda, com linda, música. lindíssima. Você já foi num bar mitzvah? Não, mas eu já vi. Você já foi? É lindo que mesmo. Máximo. Eu queria então, muito participar sabe, de algo assim. Aquele menino vai receber uma bênção publicamente. Isso. Por isso que juntou toda aquela gente, né? Exatamente. E nessa festa ele vai ler um texto da palavra de Deus em voz alta para as pessoas que estão ali. Sim, sim. E o pai está passando a responsabilidade da vida espiritual de cuidar de Deus naquela hora para ele. Olha. É como se ele tivesse até agora. Sim, era eu que estava cuidando. Sim. Né? Fiz o que eu podia. Fiz o que eu pude, agora te mostrei como é que é fé. Daqui para frente, essa fé no único Deus é responsabilidade tua, né? Sua. E você veja que é colocado de uma maneira tão séria. É uma festa, mas tem uma simbologia tão muito maravilhosa, lindo, né? Muito lindo, né? Muito eu também acho. Sabe, você veja uma coisa, a importância era tanta quando nós começamos com o texto de Esaú suplicando pela bênção. Sim, pela bênção do pai. Por que Jacó queria tanto essa bênção? Porque ele sabia. Ele sabia o que ele significa no hebraico. Tinha, ele sabia cada palavra e o que ele tinha perdido. E ainda sabia. Não, os dois sabiam. Jacó, que quis essa bênção, ele sabia que o primogênito recebia essa bênção em porção dobrada. Né? Por isso que ele queria. Sim, nossa, era a intenção dele. Só que ele fez de maneira errada, né? Com engano, né? Sabe? Então, a importância... Agora, você vai me dizer assim, será que perdeu a importância da bênção dos pais? No mês de março, toda a nossa igreja focou a importância da família, né? Sim. Uma casa com muros, né? Muros, né? E quase todas as pregações, de certa forma, envolveram bênçãos. Sim, muito. Né? Famílias como muros, né? E as palavras são justamente isso, né? Chamando o pai às responsabilidades, à oração, ou realmente profetizar bênçãos. Você veja só, no caso de Esaú, por ter ficado sem essa bênção, sabe? Ele levou um apelidinho de Edom. Edom, que significa vermelho, porque ele trocou por um prato de lentilha. Sim. E a lentilha, tem vários tipos de lentilha. Tem a lentilha vermelha, tem a lentilha preta, tem a lentilha meio marrom, meio acinzentada, né? E o prato dele lá era vermelho. Aquele era vermelho. Eu uso as três, eu compro na feira. É verdade, é verdade. Né? Conheço a tua sopa de lentilha. Aí, então, os descendentes deles foram chamados de Edonitas, por causa de Edom. Desse nome. É um povo muito pequeno, sabe? Que nunca foi para frente. Sim. Já os de Jacó, né? A gente sabe que foram bem-sucedidos. Verdade. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Sim.
Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e nós estamos falando sobre bênção e maldição. Por enquanto, na importância de pais abençoarem os filhos. Os filhos. E nós aprendemos o que significa realmente a A palavra a grandeza bênção, da palavra. né? E para nós, se nós fôssemos simplificar, sabe, nós poderíamos e precisaríamos abençoar os nossos filhos pelo menos com duas coisas, com identidade e destino. Uau, Né? que lindo. Que bênção bonita, né? Lindo. Sabe, abençoar, assim, quem é ele mesmo, quem ele é, Exato. sabe? Deus, que ele é filho de Deus, né? E a gente precisa ensinar isso aos Precisa, filhos, imagem né? e semelhança de Deus, né? Sim, a importância, veja o que é tudo isso. É. Né? Imagem e semelhança, E o filho. destino dele, sabe? Qual é o objetivo nessa vida dele no período curto que ele vai passar aqui, Sim. né? E aonde vai chegar, né? Né? E você veja que é tão importante abençoarmos os filhos, mesmo que os filhos podem ser adultos, É. que muitos filhos chegam à idade adulta e se acham um fracasso. É. Né? E- Eles esquecem o que de fato são. É, Né? Esquecem a esquecem filiação. mesmo. E às vezes você tem a impressão assim, eu abençoei, Sim. mas ele não recebeu a bênção. Não, você fez a tua parte Isso. e tem promessa, essas coisas. Ó, você Vai acontecer, vai acontecer. No Essa tempo é a de minha Deus vai crença, tem que acontecer. ser a tua. Isso, né? isso. Não importa, né? As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, elas não se perdem. É. Elas não se perdem. Sabe, seria de uma... Claro, tem o livre-arbítrio, tem tudo, mas tem o poder de Deus Está acima dessas acima de coisas. tudo, isso. Sabe, eu não gosto de pessoas que sempre vêm lembrar quando você está falando, sabe? Não se esqueça do livre-arbítrio. Eu não esqueço mesmo. Não E é dá por pra causa do esquecer. livre-arbítrio que você sofre. Não tem como a gente esquecer. Não tem como esquecer nisso, né? Mas nós estamos falando tanto da necessidade dessa bênção que ela precisa ser uma prática Isso. e bem entendida, porque ela tem que passar de geração a geração. Exato. Né? Porque se ela deixar de existir, o contrário dela é a ausência de bênção. Isso. E a ausência de bênção, Essa sim é triste. né, é triste porque às vezes ela pode ser uma maldição. Pode, né? pode ser Que uma maldição na vida que é da a segunda pessoa. parte daquilo que a gente vai tratar, né? Isso mesmo. Vamos continuar focando no texto que nós escolhemos. Sim. Jacó e Esaú. Esaú. Né? A Né? diferença entre os dois. As coisas não correram tão... Jacó foi abençoado, recebeu Foi. aquele bênção. Mas Agora, não foi tão simples, né? Você acha que A história dele não foi nada simples. A partir da hora que ele levantou, porque o pai saiu. estendeu a mão e saiu, tudo ficou maravilhoso na vida dele? A impressão que tem é que aconteceu o contrário disso. Nossa, claro. Foi. Assim que ele foi abençoado, ele teve que fugir. Fugir. Sabe? Foi parar na casa de um tio Que era pior que mais ele um pouquinho, né? complicado que ele. E ali também foi enganado. Mas veja só, mas que foi abençoado porque Jacó estava lá. Isso. Você viu, Foi abençoado. né? Não está porque- escrito, isso. Jacó dizia, enquanto estava aqui, ó, os teus bezerros não sofreram dano, né? Exatamente. Foi a casa de Ló foi, De Labão. Labão, perdão, foi próspera Foi por próspera. causa de Jacó. Uma pessoa abençoada, ela abençoa outras. Isso, né? isso É bem mesmo. isso mesmo, E acaba, sabe? isso é natural. Agora, mas não foi de repente mesmo. A família dele, olha, eles andaram por muitos lugares, se mudaram para lá e para cá. E tem pessoas, às vezes, falam assim, mas se mudar às vezes não é bom. Eu falei, cada caso é um caso. Se você estiver mudando porque você está fugindo de alguma coisa, Não é bom. não é bom, né, Não, Kelly? Certamente não é bom, né? Não é bom, não. Mas eles tiveram um monte de problema. Um monte de Vários. problema. Né? Os filhos dele, dois dos filhos dele, deixa eu Sim. lembrar, Simão e Levi, Simão e Levi. eles mataram todos os homens de uma cidade porque
a irmã deles, Diná, né? Isso. Foi abusada, foi estrupada, né? Exatamente. Eles criaram um plano ali e acabaram matando todos os homens. A própria Imagine. Raquel morreu de parto quando teve Benjamim, Isso, né? muito triste. O filho Um mais dos novo. filhos, Rubem, cometeu incesto com a mulher do pai, né? Exato. Com a mulher do Com a pai, madrasta. né? Agora, você imagine, isso são coisas que aconteceram que não tem nada de abençoado aí. Não tem Você viu bênção nisso uma tudo. coisa. E Jacó, a bênção que Jacó recebeu foi para ele e para toda a descendência dele. Isso. Tá? Aham. Mas nós estamos falando de a maldição, de elementos negativos. A Isso. família dele contava com muitos elementos negativos. Muitos. Elementos pecaminosos que não eram corrigidos, que não eram quebrados, Isso. né? E esses elementos acabavam passando para outra Sim. geração por repetição. Isso acabava Sim, acontecendo. Porque é o que acontece hoje. Também até hoje. Né? Também hoje. É claro que nós que já conhecemos a história, vamos saber que tudo terminou bem. Porque, inclusive, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e são Isso. chamados segundo o seu propósito. Isso. Terminou bem. Agora, precisava sofrer tanto? Isso. Né? A caminhada não foi nada fácil. Nada fácil, nada, fácil. sabe? Por conta de escolhas e atitudes deles mesmos. Então, quais foram as coisas que não foram observadas e que não foram quebradas? Jacó, né, mostrou uma predileção insensata pelo filho José. O que ele estava repetindo? Nossa. Né? Ele estava mesma repetindo coisa. a mesma coisa que os pais deles fizeram. Sim. Né? A mãe por um, Isaac- o pai pelo outro. Um gostava de Esaú, o outro de Jacó. Isso né? mesmo. E predileção de filho, isso é tragédia anunciada. E precisa Dá ser problema. quebrado. Não Precisa pode ser quebrado. acontecer, Não precisa pode ser de quebrado. jeito nenhum, Isso. sabe? Então eles repetiram, né? Eles repetiram as mesmas coisas. Aí algumas pessoas às vezes falam assim, maldição hereditária. A gente pode pensar, maus hábitos hereditários. Maus Que hábitos. se transformam às vezes em maldição, né? Isso, Não pode duvidar, né? acontecer. Não dá, até porque a gente vê que isso pode acontecer. Sabe? A gente ora. A gente quebra essas coisas, sabe? Isso. Mas a gente Não tem pode permanecer na nada. nossa vida cristã, Mas não. a gente tem que Precisa quebrar principalmente a prática. A gente vai ver que na família de Jacó eles continuaram cometendo As as mesmas coisas. Essas práticas, elas precisam ser interrompidas. Precisam sim. Né? Porque se não forem interrompidas, elas vão perdurar para as gerações seguintes. A mãe mentiu para o marido, enganou o marido, né? Sabe? E ele continuou com os erros, né? Isso. E sabe, queridos, mandou, você vê, além de ter um filho predileto, gritante, ele mandou o filho predileto cuidar dos outros, né? Qual é o sentimento que os outros iam ter, né? Nossa, ele já existia um clima ali, como diz o outro, né? A situação já não era fácil. E o pai ainda não age com sabedoria. A aí gente complica conhece o que tudo. aconteceu logo em seguida, né? A Bíblia está Foi terrível. escrita, na Bíblia está escrito assim, e olha o que está, eu vou ler exatamente o que está escrito para não ter nenhuma dúvida. Gênesis 37:3 diz assim, Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez uma túnica longa. Então é a Bíblia que afirma que ele amava mais. Isso. Não era só um agradinho ou outro, né? Exatamente. E dar uma túnica, porque roupa daquele tempo não era como é hoje. Né? Uma túnica longa, colorida nossa, ainda, colorida, de manga longa. Ou seja, era uma coisa assim suntuosa, bonita. Na verdade, tinha até um indicativo de favoritismo. Totalmente. O próprio jeito dela era de favoritismo. De favorito, né? exato. Então, diferenciar ao o filho invés de ali. bênção, foram erros que foram passando de geração em geração. Isso. Sabe? Será que a gente tem cuidado, como pais, às vezes, de evitar esse tipo de predileção, né? Porque a gente encontra desculpas tão fáceis, né? Eu mesma, quando alguém fala assim de predileção, eu digo assim, não é uma questão de predileção, é que às vezes a gente tem uma afinidade maior. Eu observo que normalmente é essa desculpa. Não é essa desculpa. É uma afinidade, gosta da mesma coisa que eu. Ela é muito parecida comigo, né? Isso. Só que isso é muito perigoso. E daí, né? Isso pode gerar no coração Sim, do outro sim. Sentimentos muito danosos. Sabe? E os erros, as falhas são grandes porque às vezes elas começam
Os pais até tentam cuidar, Aham. mas o avô faz isso. Ah. Avós, normalmente, têm predileção. A avó tem predileção pelo primeiro neto. Isso Sim. ou é folclórico ou é verdade, eu não sei, mas isso Sim. é o que se anda, que todo É o mundo que se fala por aí, já ouvi E, também. e os primeiros netos sentem isso, então tem que ser, né? Sim, sempre. Sabe? Meio que a preferência, E né? daí não é nem desculpa, é justificativa disso. Gente, É o primeiro. foi o primeiro. É bem assim. Gente, foi o primeiro. Foi o né? primeiro. Parece simples, mas e o segundo? Sim. Vai É menos sentir importante isso, do que o né? primeiro. E o terceiro Não e o tem quarto, como. será? Agora já acostumei. Ou seja, né? não, não vai Muito. justificar. Não né? tem Então, justificativa, é importante né? observar se existe essa prática, se de repente existe uma predileção aí dentro da tua casa, É. para você cuidar disso, porque não é algo simples, não é algo que pode ser desprezado. Eu acho Traz assim, dano, né? quando são, eu no caso tenho menino e menina, menina, aham. então é fácil quando um tenta falar, você está preferindo ele. Não, ele é menino, você é menina, quer dizer, parece que Não tem dá um como. reforcinho, né? Assim Te para ajuda. você, né? Ajuda Aham, a gente, ajuda, né? ajuda. Né? Se fossem duas meninas ou dois meninos, de Já repente ficava seria mais complicado. difícil, já ficaria assim mais Sim, difícil, sim, sabe? Ficaria mais difícil sim, né? Mas vai tão longe que até o próprio José cruzou as mãos na hora que foi abençoar. A gente lembra dessa Verdade, cena, os né? filhos dele. Bem isso mesmo. Sabe? Então tem que abençoar porque tinha todo um ritual, né? Isso. Gente, esses pecados de geração são pecados arraigados, sabe? E é porque eles vêm passando e a pessoa encara aquilo com tanta naturalidade, porque assim, minha avó fazia, minha mãe fazia, parece Tá lá. natural, né? Tá no automático. Está no automático, Tá no né? automático. É preciso mais do que oração, ou jejum, ou seja lá o que for. É preciso vigiar, sabe? Vigiar mesmo, pedir perdão quando você já falou, Agiu de repente errado, de uma maneira errada, né? E isso é a nossa parte, Aham. né? É o nosso trabalho, é a nossa atitude diante dessas situações para não causar dano no futuro. E, queridos, se a Bíblia fala disso, a própria ciência, ela confirma que essas disfunções, elas são hereditárias. É Sabe? incrível, É estudo exatamente, científico. estudo científico. Por exemplo, a ciência diz que, por exemplo, assim, pais cruéis que maltratam os filhos, filhos que são maltratados, que sofrem nas mãos dos pais e Sim. abominam isso, falo eu quando Jamais eu serei casar, dessa forma, né? eles se tornam pais cruéis também. Nossa, que coisa sabe? terrível, e é verdade. E essa crueldade, claro, não precisa necessariamente ser da mesma maneira. Sim, Às mas vezes, acabam sendo. mas são crueldades. São crueldades. Sabe? De repente é uma opressão, não é feito com um chinelo ou com uma cinta, Sim, de mas com repente é alguma verbal. outras exigências, Sim. coisas verbais, como você Sim, falou, sim. porque é a ciência também que conforma isso. Sim, e são estragos mesmo, né? E uma coisa que eu vejo também, assim, filhos de alcoólatras, as filhas, às vezes, acabam escolhendo para marido alguém que tinha as mesmas características do pai, que ela características abominava. da nossas, isso mesmo. Isso. Né? Ela abominava no pai o que acontecia dentro da casa dela por conta do pai e acaba se envolvendo e casando com alguém que faz a mesma coisa. Sabe? E daí nós somos cristãos, queridos. Sim. E hoje o mundo está cheio de ONGs para tratar, sabe, de oferecer um grupo para tratar de crianças que passam que passam essas coisas dentro de casa. Mulheres também. Mulheres, né? e tudo mais. Muito. De tão grande que é esse dano na sociedade. Então, eu acho que como igreja nós precisamos romper com isso, sabe? Isso. E, de repente, você é a primeira geração dentro da tua casa, da tua família, que vai mudar essa história. Né? De repente, está na tua mão. Ficar não bem firme com isso. Essa é a importância. Sabe? Porque não adianta passar a culpa, né? Não. Sabe? Não adianta mesmo. Precisa ser quebrado, tem que parar. Tem que parar. Parar em nós, porque nós conhecemos a verdade. Kelly, essa é não é o hashtag fica dica, é o ensino mesmo, é o sabe? ensino. Se você ouviu, aprendeu e teve consciência disso, sim. é você que vai fazer. É você. Né? Vai ser o primeiro na sua família, seja o primeiro, né? Tome essa bandeira da verdade, da palavra de Deus. Eu acho que os mais antigos tinham aquela concepção, deixa, o tempo vai cuidar disso. O tempo. Tempo não cuida de nada. Não. Tempo não cura. Muito pelo tempo contrário. não, sabe? Sim. Ele só adia o problema o dia ou que aumenta. vai estourar. Né? Isso, você exato. empurra de barriga. Empurra de né? barriga. O tempo não resolve essas coisas. Jacó, ele teve uma experiência
pessoal com Deus lá em Peniel, né? Sim. Deus mudou a natureza dele, Isso. mudou o espírito dele, né? Até o mudou nome, o nome dele o até, nome né? dele, né? De Jacó, Fez essa Israel. mudança, mas algumas atitudes, algumas coisas negativas, ele continuou fazendo. Continua. Então vocês veem como Infelizmente. mesmo Deus vindo e abençoando, a gente tem que vigiar. Não, e abençoando daquela forma tão extraordinária. Mesmo assim, este é o ser humano, né? Por isso a gente tem que cuidar e a gente achou bastante oportuno, né, ter uma conversa dessa num mês que a nossa igreja Tratou desses assuntos. tratou desses né, em assuntos, relação à investiu família. tanto, né? Isso mesmo. Então, Mas faltou muito ainda. Muito. E a gente volta, independente do mês, né? Isso. A gente volta. Faltou muito mesmo. A gente fez a pauta e não desenvolveu metade da pauta, né? Não, tem muita coisa para falar de bênção. Então, é por isso que a gente te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.